No vídeo de hoje nós falaremos sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre os anos de 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe ao certo o local de origem do vírus, mas sabe-se que ele iniciou de uma mutação do vírus influenza. A gripe espanhola se espalhou pelo mundo, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial. Não se sabe ao certo a origem da doença. O que se sabe é que ela pode ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há nenhuma prova que possa confirmar em qual dos dois lugares ela tenha aparecido pela primeira vez. O que se sabe é que provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza, que passou de aves para os seres humanos. Além disso, sabemos que os primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, uma instalação militar localizada no estado do Kansas. O primeiro paciente foi o soldado Albert Gitchell, ao qual foi internado com sintomas de gripe na enfermaria de Fort Riley em 11 de março de 1918. Nas semanas seguintes, mais de 1.100 outros soldados desse mesmo local foram internados com os mesmos sintomas. Acredita-se que por meio das tropas norte-americanas que participavam da Primeira Guerra Mundial é que a doença tenha se espalhado pelo mundo todo. A gripe espanhola se espalhou pelo mundo em 3 grandes ondas. A primeira onda teve início em março de 1918. A segunda se iniciou em agosto do mesmo ano. E a terceira teve início em janeiro de 1919. Entre essas 3 ondas, a segunda, sem dúvida, ficou mais conhecida por ser a mais contagiosa e por possuir os maiores índices de mortalidade. A tese aceita é de que a doença inicialmente se espalhou pelo mundo por meio das tropas norte-americanas enviadas à Europa para participarem da Primeira Guerra Mundial. Uma vez estabelecida no continente europeu, a doença foi levada para o restante do mundo pelo deslocamento das pessoas, por meio de viagens ou do sistema de transporte internacional de mercadorias. À medida que a gripe espanhola ganhou espaço, o sistema de saúde entrou em colapso devido à grande quantidade de pessoas doentes. A princípio, muitos cientistas acreditavam que o causador da doença tinha sido uma bactéria conhecida na época como bacilo de Pfeiffer, mas atualmente sabemos que essa teoria não estava correta. Os médicos da época não sabiam como tratar adequadamente a doença, primeiro por ela ser nova e segundo porque a medicina até então não tinha conhecimento suficiente para tal ação. Uma série de medicamentos começaram a ser administrados nos pacientes, como tentativa de combatê-la, mas mostraram-se ineficazes. Como se identificou que a doença era contagiosa, muitos locais adotaram as medidas de isolamento social. Assim, foram decretados o fechamento de escolas, igrejas, comércio e repartições públicas em diferentes locais, inclusive no Brasil. Em alguns deles, como nos Estados Unidos, adotou-se o uso de máscaras para reduzir o contágio, mas muitos locais incentivaram a população a entrar em quarentena. A gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história da humanidade. Se mostrou uma doença com grande capacidade de contágio e altamente letal. Os especialistas do assunto falam que 25% de toda a população norte-americana foram afetados pela doença, o que corresponde de 25 a 30 milhões de pessoas. Os historiadores acreditam que a gripe espanhola chegou ao Brasil em setembro de 1918, quando passageiros do navio britânico Demerara, vindo de Lisboa, em Portugal, desembarcaram infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Acredita-se que no mesmo mês outros marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar e estavam doentes tenham aportado também na capital pernambucana. No Brasil, a cidade de São Paulo foi uma das mais afetadas
E embora tenham sido notificados 116.777 casos, acredita-se que o total de pessoas infectadas pela gripe espanhola tenha sido de 350 mil, o que corresponde a cerca de 2/3 da sua população naquele período. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like, fiquem sempre ligados nas próximas pandemias históricas que vamos trazer por aqui. Um grande beijo e até a próxima!